Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, eu sempre digo isso. Aqui é o professor Marcelo Lasnot e hoje é o dia da embriologia comparada. É isso aí, ó. Embriologia comparada. Então vamos lá. Do que trataremos hoje será a respeito do desenvolvimento embrionário animal. E aqui eu já coloquei para fazer uma síntese assim, e você ter uma noção ao mesmo tempo panorâmica de como funciona a embriologia. Essencialmente o que a gente vai discutir aqui são 4 fases. A fase de segmentação, a fase de gastrulação, a de neurulação e a gente termina com a fase chamada de organogênese. Vamos lá. Tudo começa com a fecundação. Quando tem-se a fecundação, forma-se o ovo, ou, como a gente prefere muito mais usar em biologia, o zigoto. O ovo ou zigoto é uma resultante do cruzamento, né, da fertilização, da fecundação do espermatozoide no óvulo. Pois muito bem, aqui o desenvolvimento embrionário já começa a ficar diferente entre os grupos. Por quê? Por causa da ovulogênese, ou seja, da formação do óvulo. O óvulo é formado de maneira diferente entre as fêmeas e um dos principais critérios para a diferenciação da ovulogênese é esse processo aqui, ó, o processo de vitelogênese, que consiste no quê? Na produção de grãos nutritivos para o óvulo, posteriormente fecundado para o ovo. A vitelogênese constitui então de produção de grãos de lipídios, carboidratos, proteínas, vitaminas, misturados ou não, variando de um grupo animal para outro. Em função da vitelogênese, nós conseguimos identificar 4 tipos de ovos. O primeiro grupo de ovo é o ovo chamado oligolécito. É um ovo em que a fêmea investe pouco na produção de vitelo, por isso oligo, que quer dizer pouco. Além de ser pouco, a distribuição desses grãos de vitelo é praticamente homogênea. É o que acontece nos mamíferos e no chamado organismo modelo da embriologia, que é o Amphioxus, a gente vai falar mais para frente dele. Um segundo tipo de ovo, a quantidade de vitelo é maior, mas não tão grande assim, é o chamado ovo heterolécito ou mediolécito. Aqui, os grãos de vitelo estão em uma quantidade maior do que no oligolécito e, além disso, apresenta uma distribuição heterogênea, daí o nome heterolécito. É o ovo típico dos anfíbios. Terceiro tipo e quarto tipo são ovos com muito vitelo. Primeiro, o megalécito ou telolécito, que é o ovo, por exemplo, das aves. Aliás, eu passei batido aqui, ó. Isso aqui é o óvulo da galinha, hein? E a gema é tão nutritiva porque é vitelo. As aves, elas produzem muito vitelo, assim como também os répteis. Muito vitelo, o núcleo fica assim, ó, segregado numa extremidade da célula chamado polo animal. Ele fica lá, enquanto que o resto da célula, né, fica praticamente toda ela tomada de vitelo. E o último ovo, que também tem muito vitelo, é o ovo mais comum que tem nos animais, porque é o ovo dos artrópodes. É muito vitelo, tá? Muito vitelo, e um núcleo central. Você vê que no caso da ave, muito vitelo, mas núcleo polar. E no centrolécito, núcleo central, daí o nome centrolécito. Portanto, 4 tipos de ovos, meus amigos. Ocorre que a quantidade de vitelo interfere no processo de segmentação, que é a primeira fase do desenvolvimento embrionário. Por quê? Porque a fase de segmentação é eminentemente uma fase de mitose. E olha só o que eu escrevi aqui, ó. Quanto mais vitelo, menos mitoses. As mitoses ficam dificultadas pela quantidade de vitelo. Dessa maneira, os ovos com muito vitelo não têm uma segmentação muito boa. Ou seja, não tem uma prática mitótica tão fácil assim, a segmentação é dita parcial. Enquanto que os ovos que têm pouco vitelo conseguem uma segmentação mais plena. E essa segmentação é chamada de total. Sendo assim, nós temos 2 grupos de segmentação. A segmentação total e a segmentação parcial. Aqui acontece nos ovos com menos vitelo, que é o caso do oligolécito, que além de total é igual à segmentação, e o heterolécito, que é total, porém desigual. Vocês lembram que no ovo do anfíbio
já existe um pouquinho mais de vitelo num polo do que no outro, a distribuição é desigual e a segmentação também. Enquanto que na segmentação parcial, que acontece nos ovos telo e centrolesto, elas acontecem de uma maneira muito focal. Nos artrópodos, essa segmentação se dá só na superfície do ovo, enquanto que no telolesto só naquele núcleo onde fica o núcleo, né? Aquela região polar onde fica o núcleo. É ali que efetivamente se dá a segmentação. Tem imagens, vocês vão ver. Segmentação total, meus amigos, também pode ser chamada de holoblástica. Holo é total. E a parcial também pode se chamar meroblástica, porque mero é parcial. Então vamos lá, segmentação, a primeira fase do desenvolvimento embrionário, também chamada de clivagem, é caracterizada por mitoses. Nessa fase não há aumento de volume e nem tampouco diferenciação celular, ou seja, não há formação de sistema precocemente nenhum aqui. A fase termina quando aparece uma cavidade no embrião. Essa cavidade é chamada de blastocele, e o embrião como um todo, a essa altura, a gente chama ele de blástula. Portanto, a blástula é a marca final da segmentação. A blástula é a marca final da segmentação. Essa segmentação é uma segmentação total e igual. Você vê que aqui são os planos de divisão mitótica. Esses planos atingem praticamente todas as regiões e do embriãozinho, mesmo porque a quantidade de vitelo é muito pequena. O ovo é o oligolesto aqui. Para ser blástula, tem que ter a cavidade aqui dentro. Enquanto não tiver a cavidade, a partir do estágio de 4 células para frente, a massa celular, enquanto ela não tiver uma cavidade interna, ela recebe o nome de mórula. Mórula é um estágio embrionário anterior à blástula. E a grande diferença entre essas duas figuras é a mórula não tem cavidade interna e a blástula tem. Aqui uma segmentação parcial, aqui a discoidal, tá vendo? O plano de divisão acontecendo só no disco, só na região onde fica o núcleo, só em um dos polos, né, do embriãozinho. Essa segmentação parcial, toda essa região acinzentada é vitelo. Você vê que o plano de citocinese, o plano de divisão, ele não ocorre nessa região. Muito bem, gente. Depois da segmentação, vem uma nova fase. E essa nova fase a gente vai apresentar, no entanto, só para um grupo, que é o grupo do anfioxo. Aqui vocês estão vendo a gastrulação do anfioxo. O que vem a ser a gastrulação? O processo de transformação da blástula na gástrula. O anfioxo, gente, é um animalzinho que foi escolhido como organismo modelo daqui para frente. Então, enquanto na segmentação a gente costuma falar de vários grupos, a partir daqui a gente costuma se restringir a um anfioxo. O processo de gastrulação resulta na gástrula. A gástrula tem esse nome por quê? Porque vai aparecer o primórdio do sistema que contém gastro, que quer dizer estômago, ou seja, o primórdio do sistema digestório. O processo, no caso do anfioxo, ocorre por uma epibolia. As células de baixo sobem, tá vendo? Elas sobem, encostam nas células de cima, formando uma dupla camada tecidual. E uma nova cavidade aparece. No lugar da blastocele, aparece o arquêntero, também chamado de intestino primitivo. O arquêntero dá luz a uma pequena abertura, essa única, chamada blastóporo. Então, repetindo, o embrião, na fase de gástrula, fica com esse aspecto, um tecido externo, um tecido interno, uma cavidade interna e uma abertura. A abertura se chama blastóporo, a cavidade interna de arquêntero e os dois tecidos de cobertura interna e externa se chamam assim. Deslocou um pouquinho aqui, mas esse tecido azul é a ectoderme. E esse tecido que está aqui em laranja, tá? Vai depender do animal, já eu explico. Esse tecido interno pode ser mesentoderme ou endoderme. Antes disso, uma coisa muito importante é o seguinte. O arquêntero ele tem uma abertura, essa abertura se chama blastóporo. Gente, esse blastóporo é a abertura do intestino primitivo. O intestino primitivo, mais para frente, vai acabar dando origem ao intestino definitivo, enquanto que essa abertura vai lá na frente derivar ou na boca ou no ânus. E aí os animais se dividem em dois grupos. Os animais em que o blastóporo dá origem à boca, esses animais se chamam protostômios, ou seja, boca, tomos, proto, primeiro, boca primeiro. Os animais cujo blastóporo desenvolve no ânus, tá? Esses animais são chamados de deuterostômios, ou seja, ao pé da letra, boca segundo. Qual é o nosso caso? O de baixo. Nós somos deuterostômios. Os cordados todos são deuterostômios e os equinodermos. Os outros grupos
celomados, depois vocês vão entender isso melhor, os grupos celomados, eles são protostômios, desde que não seja equinoderma nem cordado. Gente, em relação aos tecidos, tudo bem aqui? Então já estou aqui. Olha só, em relação aos tecidos da gástrula, o tecido externo sempre se chama ectoderme. O interno, porém, tem duas possibilidades. Uma delas é que ele já possa ser chamado de endoderme. Quando isso acontecer, o embrião tem dois tecidos e definitivamente terá dois tecidos. Então esses animais são chamados de diblástico, dois tecidos. No caso, tecidos embrionários, ecto e endoderme. Há um grupo importante só, que é diblástico, é o grupo dos quinidários, também conhecidos como selenterados. Os triblásticos, no entanto, têm uma outra visão, que é a nossa. A gástrula tem ectoderme como tecido externo e o tecido interno chama-se mesentoderme. A mesentoderme se desdobra em duas, em meso e endoderme, formando esse tripé de tecidos, ecto, meso e endoderme. Esse animal é chamado de triblástico, são todos os animais a partir dos plateumintos. Lembrando que os poríferos não são formadores de tecidos, então ficamos assim. Porífero não tem tecido, quinidário é diblástico e os demais animais são triblásticos. Depois que acaba a gastrulação, a próxima etapa é a etapa de neurulação, ou seja, a gástrula vai se tornar neurula, graças ao aparecimento dessa estrutura que começa em forma de placa, vai circularizando aqui, ó, aqui em cima, aqui, ó, e resulta no chamado tubo neural. Com a presença do tubo neural, precursor do sistema nervoso central, esse estágio embrionário é chamado de neurulação em função disso. Além do tubo neural que é formado aqui, meus amigos, os três tecidos embrionários estão nítidos, ectoderme, mesoderme e endoderme. Aqui aparece uma estrutura importante de sustentação para o grupo. Lembre-se que esse animal é o anfioxo, ele é um cordado, e se ele é um cordado, ele tem uma estrutura chamada de notocorda. Então está aqui a notocorda, e aqui duas cavidades. Uma cavidade mesodérmica, olha só, essa cavidade aqui é mesodérmica, é o chamado celoma, essa cavidade mesodérmica, e essa cavidade endodérmica é o chamado intestino, só que agora é intestino definitivo. Moral da história, a neurula tem três tecidos, ectoderme, mesoderme e endoderme, duas cavidades, celoma, que é a cavidade da mesoderme, e intestino definitivo, que é a cavidade da endoderme. E duas estruturas, a notocorda e o tubo neural. Lembrando que o tubo neural é o grande responsável por dar esse nome neurula para a estrutura. E para terminar, a quarta fase é a chamada organogênese. Por exemplo, hoje você não tem nem ectoderme, nem mesoderme e nem endoderme. O que aconteceu com eles? Eles viraram todos os sistemas e tecidos do seu corpo. Então vamos lá. O que aconteceu com a ectoderme, gente? Virou o sistema nervoso integralmente. Todo o sistema nervoso deriva da ectoderme. Formou a epiderme e seus anexos, como o pelo, por exemplo. O cristalino, que é uma lente sólida que fica no meio do olho, né, na região, né, do olho, e o revestimento de boca e de ânus, que embora tratam o digestório, mas ficam muito em comunicação com o meio externo e são de origem ectodérmica. A mesoderme dá origem a músculos, cartilagens e ossos principalmente, além das partes relativas ao sistema circulatório. Enquanto que a endoderme é responsável pelo revestimento interno do sistema digestório, do revestimento interno do sistema respiratório, órgãos anexos da digestão, particularmente o fígado e o pâncreas, e ainda a tireoide e a paratireoide são glândulas que ficam aqui na região do pescoço. De novo, os três tecidos embrionários desapareceram do seu corpo. O que aconteceu? Eles materializaram outras partes do seu corpo. O que aconteceu com a ectoderme? Formou integralmente o sistema nervoso, a epiderme, seus anexos, o cristalino, o revestimento de boca e ânus. A mesoderme dá origem à maioria dos sistemas, que inclui, entre outros, muscular, cardiovascular, a parte óssea e a parte cartilaginosa do corpo. E a endoderme, o revestimento digestório, do respiratório, fígado, pâncreas, tireoide e paratireoide. É isso, pessoal. Agora eu fui!